eu lembro, vou dar aqui meu exemplo, né? O Caian, ele sempre foi hiper focado. Sempre foi assim, super saudável, gostava de se alimentar bem. E eu tenho uma história bem complicada com alimentação, né? Então, assim, para vocês entenderem o nível do meu complicado, eu comi arroz pela primeira vez esse ano. Como assim? Caralho. Soltei a comia? bomba. Mas por quê? Por medo? Então, Tá sim, explicado o tinha feijão, uma, macarrão. tinha uma questão aí emocional, né? O que acontece? Criança, naquela fase ali, né, de introdução alimentar, a criança sempre vai querer optar pelo que não é saudável, porque é muito mais gostoso comer uma É besteira. palatável, né? E aí, assim, jamais responsabilizo minha mãe por isso, porque não tinha conhecimento nenhum. É o que tinha na época, né? Né? É o que Exato. tinha na época. Mas, assim, foi naquela coisa de deixa comer o que quer, né? E eu fui criando ali uma seletividade alimentar, junto com depois, mais pra frente, aí veio uma fobia, né? Então, no início, na minha infância, o que eu comia, assim? Eu almoçava pizza, eu almoçava salgado. O que eu comia de comida, de alimento, era macarrão, feijão, carne moída, abóbora, acabou. Era isso. Bem seletiva. Fora isso, tipo, eu só realmente comia porcaria, hambúrguer, etc. E aí, isso, assim, foi uma criança obesa, mas fui crescendo. E aí entrou que eu sempre gostei de dançar, então, naturalmente, eu fui emagrecendo. E aí, isso ficou camuflado, né? Porque, tipo assim, às vezes, quando a estética não tá te incomodando, você não olha pra saúde, né? Exatamente. E aí, eu fui levando a minha alimentação assim, comendo minha lasanha, meu calzone de segunda a sexta, meu macarrão com feijão e achando que tava tudo certo na vida. Até que eu cheguei... Não, minto, tem um ponto importante aqui, né? Lá na minha infância, teve um dia que eu tentei experimentar uma beterraba. E aí, nesse dia, eu vomitei muito. E depois disso, eu criei um bloqueio mental de que toda vez que eu fosse experimentar algo, eu ia vomitar. Mal. Então, eu não experimentava mais nada. Então, muitas vezes me perguntavam, né? Tipo assim, e você gosta de pera? E eu falava, não, mas nunca tinha comido pera na vida. Você gosta de peixe? Não, mas nunca tinha comido peixe na vida. Sim. Então, muitas coisas eu não cheguei, assim, a experimentar. E cresci, pronto. Cheguei na faculdade, tinha que comer na RU, né? E aí, bateu aquele desespero. Por quê? Não tinha nada do que eu tava acostumada, porque você vai em um restaurante... O objetivo sempre é o quê? Arroz e feijão. Raramente vai ter o macarrão, tipo, quando é uma coisa mais... Um PF, né? Um negócio mais assim. Então, eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou sobreviver aqui, né? E aí, eu falei, agora eu preciso enfrentar isso. E eu tinha muito medo de provar algo ali na Rio e vomitar na frente das pessoas. E, enfim, passar vergonha. E aí, eu fui pra terapia, né? Pra poder trabalhar isso. E aí, dentro da terapia, a gente trabalhou essa parte da reestruturação cognitiva, né? Dos meus medos, dos meus pensamentos, mas também fomos fazendo exposição, né? Para poder começar ali a experimentar os alimentos. E aí, com isso, as minhas estratégias, né, eram o quê? Variar o preparo, variar as formas como eu comia, porque eu criei vários bloqueios. Por exemplo, a proteína. Quando eu ia comer uma carne, eu sentia uma sensação de bolo alimentar, que eu tava crescendo na minha boca e aí eu ia vomitar. A banana, eu sentia o cheiro da banana, eu me enjoava. Coisas assim, tipo arroz, eu sentia como se a minha boca estivesse se enchendo de bichos. Então, foram várias coisas que eu fui criando e que só se desbloqueariam, né? Essa fobia toda só se desbloquearia com a exposição. Mas eu não me sentia segura. Então, a gente começou a fazer essa exposição dentro da terapia, que era um ambiente de segurança. Até que as minhas crenças, os meus pensamentos foram sendo mais flexibilizados, né? De que eu vi que, opa, peraí, não vou passar mal. Se eu passar mal, a reação das pessoas vai ser de preocupação, de querer me ajudar. Então, não tem por que eu me envergonhar disso. Sim. Né? Eu preciso fazer isso. E aí, aos pouquinhos, eu fui me reestruturando nisso e começando como uma criança, né? A fazer a minha introdução alimentar. Então, como eu tinha essa questão de cheiro, às vezes, no início, eu tampava o meu nariz pra, tipo, começar a comer um alimento e comia várias vezes até eu me habituar. Porque, às vezes, na primeira vez você não gosta, na segunda fica mais ou menos, na terceira você já fala, ok. E assim, eu fui evoluindo. E aí, veio o Caian na minha vida. Caian já super saudável e etc. A gente casou. E aí, ele começou já a me influenciar mais, assim, pra
vamos lá, né? Aí, igual a carne, na hora que eu comecei a comer carne, eu fazia o quê? Cortava um pedacinho bem pequenininho pra não me dar a sensação de bolo alimentar. E foi evoluindo, melhorei muito. Mas ainda não posso dizer assim que eu tinha uma alimentação muito saudável, porque eu não comia frutas, porque ele também. Ah, eu tô dizendo que ele é saudável, né? Mas ele é assim, ele come muita proteína, come muito arroz e o feijão. Mas ele não é da salada. Não é que ele não come, ele come. Mas ele não faz questão. Sim. Então, como eu também não gostava, a gente meio que quase que não tinha lá em casa uma fruta, uma salada, entendeu? Então, essa parte, assim, ainda ficou estagnada por um tempo. Porque, pra mim, toda vez que eu precisava experimentar algo novo, eu saí da zona de conforto. Sim. Exato. Então, eu ficava ali, segurando. E aí, quando veio a Giovana, veio minha filha. Aí eu falei assim, agora eu preciso enfrentar todos os meus medos. Porque tu tem que dar o Porque exemplo. ela vai ter que fazer também, né? Cara, mas tu falou Imagina um negócio... as duas comendo brócolizinho juntos. Ai, que lindo. Tu falou um negócio que, olha, eu preciso te parabenizar do fundo do meu coração. Porque, às vezes, a gente... Na internet isso acontece muito, né? Gente, quando a Nutri fala que você não come porque você não quer, a gente não tá falando que não existe uma questão psicológica por trás. Eu tô falando que você não tem essa força de vontade. Por quê? Quando eu falo que você não quer comer, não tô falando que é frescura. Eu tô falando que você não tá afim de passar pelo que é difícil, pelo desconforto. E se você quer realmente melhorar a sua alimentação, você vai ter que passar pelo desconforto. Olha todo o desconforto que a gente passou. Olha o que ela sentia quando ela botava um arroz na boca. E tá comendo arroz hoje, gente. Hoje eu prefiro arroz do que feijão, viu? Tá vendo? Olha isso, do que feijão, do que macarrão. Olha a minha evolução. Então, assim, você pode ter a seletividade alimentar que você tiver. E isso pode ser que seus pais não tenham te ensinado, tudo bem, acontece, faz parte. Pode não ter sido culpa sua, mas é responsabilidade sua. Você tem que lidar com aquilo. Perfeito. Você precisa aprender a passar por todas essas fases para chegar onde você quer, se você quiser chegar lá. Né? Isso não é uma coisa também que muda do dia pra noite, né? Não. É uma coisa Sim. que vem com o tempo. Não é que a gente pode por ver exemplo, ó, aqui, né? eu comecei esse processo lá quando eu tinha 18 anos, eu já tenho 30. Ou seja, com 18 eu fiz a terapia, consegui desbloquear o mental pra me ter abertura pra poder provar as coisas, iniciar minha introdução alimentar. Mas foi com 29, né, o ano passado, a Giovana nasceu, eu tava com 28, né, então foi com 28, que eu comecei a provar mais frutas, né, porque eu pensei assim, eu quero que minha filha tenha uma boa relação com a comida, então eu preciso ser exemplo pra ela, não tem como eu dizer pra ela comer saudável se eu tô comendo doce, né, como é que eu vou falar assim, come a fruta de sobremesa se eu tô comendo doce, não dá. Então eu fui ali junto com ela me expondo, né, e com certeza ter um parceiro que te ajude, compre, facilita muito o processo, né? Mas, assim, se você não quiser, se você não estiver disposto, não vai dar certo. E a paciência, né? Então, essa questão do arroz, por exemplo, né? O arroz era o meu grau 10 de fobia. Então, a gente começa sempre lá pelo grau mais baixo, né? Quando você vai fazer a exposição. E o arroz, nutricionalmente falando, eu conseguiria substituir tranquilamente pelo macarrão, pela batata. Sim. Então, eu falei, pra que eu vou me expor a isso? E eu fiquei nessa. Mas aí, agora, recentemente, esse ano, eu pensei assim, cara, o mundo é feito de arroz. Eu chego nos lugares, no restaurante, o prato sempre vem arroz, eu tenho que dar um jeito. E eu pensei, eu já desbloqueei tudo, só falta o arroz. E aí, assim, foi aquela coisa que é isso, que as pessoas não entendem do processo. O primeiro dia que eu comi arroz foi tipo assim... Tá, ok, não tô mais com a sensação de bicho na boca, mas não tô gostando, assim, tô achando mais ou menos. Aí no segundo dia eu falei, até que tá gostosinho. Todas e agora... as vezes foram o mesmo preparo? Então, não. Tu Inclusive, mudou os quando a preparos. gente fez na terapia, minha exposição, minha psicóloga levou pra mim arroz negro, arroz grega, arroz carreteiro, arroz com tudo, de tudo quanto é tipo, sabe? que Pra ver se trabalho. algum tipo de arroz eu conseguia comer. E qual que entrou primeiro? Qual que pra ti foi mais agradável? O carreteiro, porque tinha mais coisas, né? sim. Temperinho, então era mais Saudades. fácil de enganar ali, né? O risotinho. paladar. Mas até, você vê isso, tipo, risoto, nada disso eu comia. Então, assim, foi realmente um processo de construção e que me levou... E aí, pensando na autoestima, né? O quanto comer saudável também acabou me trazendo o emagrecimento que eu queria, né? Porque pós-gestação, ganhei peso, queria, mas aí a pessoa quer só fazer academia, mal e porcamente, e acha que o milagre vai vir. E aí, quando as pessoas perguntam lá no Instagram,
ai, como perder barriga? Eu falo, minha filha, se você não fizer dieta, se você não fechar essa boca, você pode morrer de fazer cardio, que não vai, Exatamente. né? Tem que ter alimentação. Então, assim, eu só realmente consegui emagrecer quando eu ajustei minha alimentação.